Sabe aquele momento que você olha para sua vida, sente que precisa mudar, sente aquele desconforto constante de quem precisa mudar de rota, mas que por algum motivo não consegue atingir mudanças concretas? Você assiste à mudança dos outros ao seu redor, você lê, você busca respostas, mas por algum motivo continua preso nos mesmos ciclos, nos mesmos labirintos. Eu já estive nesse lugar e a virada de chave não foi um mapa mágico, muito menos uma pílula secreta. Foi, na verdade, decisão. Eu decidi que eu queria mudar. Eu decidi que eu queria mudar a minha vida e decidi fazer escolhas concretas, escolhas reais, escolhas possíveis que me levassem cada vez mais perto da mulher que eu queria me tornar. Eu queria mudanças, eu queria mudar a forma como eu me relacionava com o outro, a forma como eu me relacionava comigo mesma, eu queria mudar a minha autoestima. Ou seja, eu queria mudanças, mas eu não sabia o que fazer. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou terapeuta, trabalho com desenvolvimento pessoal e trago aqui as minhas experiências e eu espero que elas te agreguem de alguma forma. Hoje nós vamos falar sobre tomada de decisões. E eu sempre gosto de trazer temas que são atuais, temas que estão em reflexão na minha vida, porque eu sinto que isso conecta com quem precisa na hora certa. Me responde aqui, quantas vezes você já deixou de fazer algo, deixou de tomar uma decisão com medo de se arrepender depois? Talvez aquele emprego que você sabe que não vai mais para frente, talvez terminar aquele relacionamento que você já sabe que não flui, ou talvez alguma coisa mais simples, como cortar ou não cortar o cabelo. Durante essa semana, eu estive conversando com uma cliente minha maravilhosa e ela me relatou estar sentindo constantemente a presença de apatia, a presença de desgaste, de desânimo na vida. E dentre essa conversa, ela me contou que vem sentindo isso justamente porque sabe que precisa tomar algumas decisões que mudariam o rumo da sua vida, mas que não consegue fazer essa decisão. E aí, nessa sessão, eu trabalhei com ela algumas ferramentas e sugeri que ela fizesse o yoga como uma forma dela trabalhar fisicamente, através do exercício, essas energias que estavam estagnadas, essas energias que estavam paralisadas no corpo dela. E aí, alguns dias se passaram e ela retornou. E eu perguntei como é que ela estava e como é que tinha sido o yoga. E para minha surpresa, ela me respondeu: Lívia, eu amei. Não porque eu fui fazer yoga, mas porque eu senti que eu estava fazendo algo para minha evolução, porque eu senti que eu estava me escolhendo e que quando eu me escolho, eu consigo caminhar em busca daquela mulher que eu quero ser. E isso acendeu uma exclamação na minha cabeça, porque eu lembrei de mim. Eu lembrei de mim há alguns anos atrás, quando eu estava passando por um processo longo de decisões e de adaptações. E alguns anos atrás eu era outra pessoa, totalmente diferente de quem eu sou hoje. E eu saía de quinta a domingo, eu bebia, eu tinha muitos amigos, mas eu não sabia quem eram esses amigos. Eu não sabia a qualidade das pessoas que eu tinha ao meu lado. E sempre estava presa naquele ciclo repetitivo de mesmos assuntos, mesmas pessoas, contatinhos, conversas da vida dos outros, até destilando veneno sobre a vida dos outros. E eu olhava pro espelho e eu não me identificava mais com aquilo que eu estava vivendo. Eu olhava para o espelho e a minha essência não ressoava mais com o externo. Aquilo que eu estava vivendo não era mais para mim. E durante muito tempo eu protelei essa mudança. E aí se somou a isso alguns relacionamentos, até familiares, não só relacionamentos amorosos, mas familiares, de amizades, onde as pessoas não estavam nem aí para mim. E eu precisava ter que provar o meu valor constantemente para essas pessoas. Enfim, eu estava vivendo uma vida completamente distorcida daquilo que é a minha essência lá dentro
queria. E aí eu me rendi à mudança. Eu lembro que eu estava tão desconectada comigo mesma, com a minha essência, com as minhas vontades, com os meus desejos, com a minha autoridade na minha vida, que eu me rendi à mudança, que eu me entreguei ao processo. E para quem viu de fora, talvez essa mudança tenha sido bem radical, porque eu cortei laços, eu rompi o ciclo mesmo, com tudo que era ranço na minha vida, com tudo que estava literalmente apodrecendo a minha vida. Então eu saí de lugares, situações, cortei com pessoas. E eu não estou falando aqui para você que você tem que fazer dessa forma radical, mas esse foi o meu processo. Eu cortei de vez. E naturalmente, esse espaço vazio que ficou, né, dessas pessoas, dessas situações, desses lugares, eu fui naturalmente preenchendo com leitura, com mais conhecimento e passando mais tempo comigo mesma. E foi aí que eu entendi o valor da minha companhia, tanto comigo mesma quanto o valor da minha companhia com o outro. Então eu fui abrindo mão de certas coisas aqui, outras ali, fui tomando decisões concretas e parando de me anestesiar com os velhos hábitos. Então, se você cresceu em um ambiente muito rígido ou em um ambiente em que você precisou passar um longo tempo da sua vida, seja com amizades, com familiares, onde esse ambiente era muito rígido, muito tóxico, hoje o que você precisa é de paz. Hoje o que você precisa é de um maior alinhamento com a sua essência, com quem você realmente é. Então, para tudo que você está fazendo agora, pega papel e caneta, senta com calma e escreve o que você quer para a sua vida. Você quer continuar nesse relacionamento? Você quer um corpo bonito? Você quer se sentir bem na sua própria pele? Você quer continuar nesse emprego? Escreve tudo o que você quer. Você quer continuar nesse mesmo ciclo de amizade? Escreve tudo, tudo, tudo o que você quer. Para por um segundo depois de fazer essa lista e observa se você tem colocado ação sobre esses desejos. E se você perceber que você não está colocando ação, não racionaliza mais. Tira o excesso de racionalização da tua vida. Para de tentar prever os prós e os contras, porque quanto mais você faz isso, mais você protela a ação que precisa ser tomada, a decisão que precisa ser feita. Apenas faça. Escolha fazer. Decida. Então, existem muitas escolhas difíceis que a gente precisa fazer ao longo da vida, mas eu te garanto que, se forem feitas, essa sensação de apatia, essa desconexão com a vida, esse desconforto, ele vai passar. E no lugar dele, você vai ganhar gosto pela vida, vai ganhar tesão, vai ganhar gás, vai ganhar propósito, porque você está aqui para viver uma vida massa. Essa tua apatia aí é tua essência gritando: faz alguma coisa, pelo amor de Deus, decide, age, muda. Então, se tu tá passando por um processo como esse, faça as escolhas difíceis, porque quando essas escolhas forem feitas, elas vão gerar um alinhamento naquilo que precisa ser reorganizado na tua vida. Vão te colocar em um caminho muito, 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 muito melhor. Só basta você escolher. E se você quer ajuda nessa jornada, hoje eu sou terapeuta, trabalho com as pessoas, ajudando a encontrar esse sentido de vida e a colocar em prática. Vamos sentar junto, vamos alinhar o que você precisa para de fato essas mudanças acontecerem. Conta comigo se você sentir que precisa dar esse passo. Eu vou deixar o link aqui e vou deixar o link também das minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar um pouco mais de perto.